Mateus capítulo 15, a dúvida também, né? Jesus, ele chama aquela mulher de cachorrinho, ele xinga aquela mulher de cadela, ele quis humilhar aquela mulher. Então, há muitos textos difíceis de compreender na palavra de Deus, nas Escrituras. É claro, porque também não é um texto de hoje em dia, né? No contexto no qual a gente vive. Tem mais de 2.000 anos, 3.000 anos a palavra, né? Pelo que a gente já conhece. Então, ela é escrita num contexto totalmente diferente, né? Num costume diferente, numa língua, né? Diferente, traduzida para a gente hoje, mas ela é escrita numa língua já morta, que ninguém mais fala, e num costume, né? Que já não é para os nossos dias. E a gente tem que entender que muita coisa é difícil de se explicar. Bom, na época em que Jesus Cristo andou lá na região, né, do Oriente, e assim, o cachorro, o cão, hoje você chamar a uma pessoa de cão, o masculino, né, ou a mulher, que fica muito mais feia, você chamar a mulher de cadela, né, você está dizendo que ela é, como o povo diz, uma vadia, uma prostituta, uma mulher da vida, né? Mas naquela época lá, os cães, eles não eram como os cães de hoje, né? Os cachorros de hoje. Hoje os cachorros são chamados de pets, né? São animais domésticos, dóceis, né? Eles convivem mais com a gente, né? Então, naquela época que Cristo veio, caminhou ali, os cães eram considerados pela lei e pelo aquele povo, aquele costume, né? Eles eram considerados como animais impuros, assim como os porcos, né? Eles eram considerados como animais impuros. Então, os cães lá não eram como os cães que a gente conhece hoje, né? Aqueles cães, eles viviam nas ruas, eles eram violentos, eles eram imundos, eles eram sujos e eles não podiam ter contato lá com os cães. Sim, havia alguns cães que eram domesticados, né? Tinha alguns cães que eram domesticados, mas a maioria, naquela época de Cristo, eles eram impuros, eram animais extremamente violentos, e que eles poderiam facilmente te atacar nas ruas. Então, o povo judeu, eles tratavam as pessoas que não eram judias, eles tratavam aquelas pessoas como cães. Eles chamavam aquelas pessoas de cães. Quando você falava em cão, você já lembrava de violência, de um animal violento, de um animal sujo, impuro e violento. Então, era assim que era tratado os gentios, as pessoas que não eram do povo judeu, não eram deles, não pertenciam àquela nação. Então, todos eram tratados como cães, né? Como pessoas impuras, né? Pecadores. Então, era assim que eram tratadas as pessoas, né? Pelos judeus ali. Quem não era judeu, era gentil, era de outras regiões, eles eram chamados de cães, né? De impuros, de pecadores. Então, era assim. Quando está lá em Mateus capítulo 15, e diz o quê? Que Jesus ele vai para a região de Tiro, né?
para a região de Tiro, lá de Sidom, que era um pouco já mais afastado dali da terra dele, do Oriente, né, de Jerusalém, dos judeus. Ele vai para a região de Tiro, perdão, e de Sidom, né? E os discípulos vão atrás dele, acompanham, e diz que vem essa mulher, que não é do povo, ela vem atrás dos discípulos de Cristo, e ela começa a pedir ajuda, ela gritava, ela pedia, e ela respeitava, ela cria em Jesus, ela chamava Jesus de Senhor, de Filho de Davi. Então ela cria que Jesus era o Filho de Deus, né? O prometido de Israel. Mas ela não era do povo de Israel, ela era de fora. Ela era de outra sociedade, ela não era do povo judeu. Ela não era uma mulher judia. Mas ela grita e pede ajuda. E aqueles discípulos, né? Eles mandavam que ela calasse a boca. Eles mandavam que ela fosse embora, que não incomodasse o mestre, né? Mas então Jesus, ele para e ele pede para que aquela mulher venha falar com ele, né? E pergunta o que ela quer. E ela pede ao mestre, fala: a minha filha, ela está endemoniada, ela está muito doente, e eu peço que o Senhor me ajude. Então Jesus usa, ele usa dessa maneira, ele fala assim: eu não posso tirar os pães, não é certo tirar o pão dos filhinhos, não é certo tirar o pão dos filhinhos para jogar aos cachorrinhos, né? O que Jesus está dizendo ali? Né? Ele está dizendo, ele não está usando, ele quis dizer, Jesus, quando ele caminhou na terra, quando ele andou, né, aqui na terra, aqueles 3 anos e meio, ele veio, primeiramente, ele vem para o seu povo, ele até diz, né, que ele veio para os perdidos da casa de Israel. Então, primeiramente, ele veio para o seu próprio povo, né? Mesmo que não exatamente, né? Porque lá atrás a gente sabe que Jesus pede água para aquela samaritana naquele poço. E Jesus era dócil, era muito amável, ele amava as mulheres, né? Ele tratava com muito respeito, com muito carinho. Então, ele não estava ali xingando aquela mulher de cachorrinha, né? Quando Jesus, ele fala, a gente não pode tirar, não é certo tirar o pão dos filhinhos para dar aos cachorrinhos, ali a maneira que ele usa a palavra cachorrinho é diferente daquela forma que eles chamavam as pessoas de cão, né? Cão era uma pessoa violenta, era uma pessoa pecadora, era uma pessoa, né, que eles desprezavam, né? Cachorrinho, Jesus fala ali no diminutivo, e se for ver pelo contexto grego lá e tudo, aquela palavra cachorrinho queria dizer aquele animalzinho bom, adestrado, manso, que já vivia dentro da casa, né? Que vivia naquelas casas lá. Não aquele cão violento das ruas, aquele impuro, imundo, sujo. Ele usa aquela palavra cachorrinho como aquele cãozinho bonzinho, adestrado, que vivia dentro da casa, né? Então Jesus usa isso, né? Não é certo tirar o pão dos filhos, das crianças, para dar aos cachorrinhos, né? Então aquela mulher, ela continua, ela adora Jesus, né? Ela adora Jesus.
E ela então usa aquilo que Cristo falou a ela para o bem dela mesmo, para ela mesma ela usa, né? Ela fala assim, sim, né? Mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa, embaixo da mesa, né? Então, Jesus, ele fica muito admirado, né? E ele fala, mulher, né? Então que seja a fé daquela mulher, né? Então que assim seja feita, que assim seja feito como você quer, né? E a filha dela foi curada, foi liberta. Lá onde ela estava a longa distância, ela foi curada pela fé daquela mulher, né? Não que ali ela tenha se humilhado, recebido, né? Ela falando, aquela, como pode-se dizer assim, ela se sentiu humilhada. Não, ela ouviu aquelas palavras de Cristo, ela recebeu para ela e ela usou a favor dela aquela história que Cristo falou, né? Então, Jesus se agradou, né, da fé daquela mulher e assim a filha dela foi liberta e foi curada, né? Aí mostra mais uma vez a graça, né? A graça de Deus para conosco e a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então é essa a explicação que eu tenho entendido um pouco assim sobre essa passagem. Jesus de forma alguma quis chamar aquela mulher de cadela, de cachorra. Ele não quis humilhar aquela mulher, pelo contrário. Ele usa uma maneira de se expressar, de explicar para aquela mulher que ele veio primeiramente para os filhos de Israel, né, para a nação dele, primeiramente para a nação dele, né, para os perdidos de Israel, e que ele não poderia, não era certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, não aquele cão violento, impuro, raivoso, né, que atacava as pessoas, não. Aqueles cachorrinhos que ele usa é aquele animalzinho já caseiro, domesticado, que ficava ali debaixo da mesa e que comia daquelas migalhas dos pão dos filhos que caía da mesa no chão, né? Então é isso que Cristo usa. É dessa maneira que Jesus Cristo trata aquela mulher. De forma alguma sem respeito. De forma alguma ele está ali humilhando, esculachando aquela mulher. Muita gente usa essa passagem aqui de maneira errônea, totalmente errada, e não vai a fundo para estudar o contexto, o que está dizendo, qual que era ali o costume deles daquela época. Então a gente deve tomar muito cuidado, né, para não dizer o que Cristo, para não acabar dizendo o que Cristo não disse, né?